Às 13h28, seu celular toca. Você atende e do outro lado, apenas o silêncio. O número é de um conhecido seu. O detalhe é que ele morreu há 11 horas atrás. Ficou curioso? Considere se inscrever, deixar um like e ativar o sino para não perder mais nada. Agora, bora pro vídeo. Sim, isso aconteceu. E não foi um erro, não foi um engano, não foi problema com a operadora. Aconteceu com 4 pessoas diferentes da mesma família. Mas agora eu quero que você se coloque no lugar da Andrea. Se você estivesse indo até o ponto para buscar a pessoa que você mais ama e ouvisse no rádio que um grave acidente aconteceu com o transporte dessa pessoa que você ama e de repente seu telefone tocasse com o número dessa pessoa e você atendesse, o que você pensaria? Guarda essa resposta porque precisaríamos dela até o final do vídeo. Estava um homem de 49 anos, Charlie Peck, que trabalhava no atendimento de uma agência de companhia aérea em Salt Lake City e há anos ele vivia longe de tudo aquilo que ele amava. A mulher que ele amava morava do outro lado do país, em Los Angeles, e já estavam namorando à distância há algum tempo. As ligações e visitas eram realizadas sempre que havia oportunidade, mas um dia a oportunidade apareceu. Ele recebera proposta de emprego lá perto de sua amada. Se fosse aprovado, conseguiria enfim casar-se com a pessoa que ama. A última mensagem de Charles foi realizada antes de ele embarcar no trem e foi direcionada ao amor de sua vida, Andrea, que dizia: "Te vejo em poucas horas." Porém, ele não sabia que nunca chegaria a seu destino. Às 4h22 da tarde, acontece o acidente. O trem colide de frente a 135 km/h. 25 pessoas morrem instantaneamente e Charles estava entre elas. Quem confirma isso é o laudo do legista. Porém, até aquele presente momento, André ainda não sabia do acontecido e estava se dirigindo até a estação para poder receber Charles. Eis então que ela ouve no rádio a notícia do acidente do trem. Ela se desespera, para o carro e tenta ligar para Charles, que não atende. Completamente aflita, ela se desespera, mas algo a dá esperança. Seu telefone toca e, para sua surpresa, o número que chamava era o de Charles. Ela atende o telefone, desesperada para ouvir a sua voz, e tudo que ela ouve do outro lado é estática. Nos minutos seguintes, a ligação foi direcionada para o filho, a irmã, o irmão e sua madrasta. Todos que atendiam tinham a mesma recepção, apenas silêncio ou estática do outro lado. E foi confirmado que o número era o de Charles. Enquanto os socorristas trabalhavam nos escombros, procurando seu corpo, o telefone de Charles ligava 1, 2, 10, 20, 30 vezes. Imagina agora você no lugar de Andrea. O que você pensaria? Logo após um acidente grave com vítimas fatais, o amor da sua vida te liga e você não consegue resposta alguma do outro lado. O que você pensaria se estivesse no lugar dela? Acreditaria que ele ainda poderia estar vivo ou já estaria se preparando para o pior? Ela experimentou esse fato durante as próximas 11 horas que decorreriam daquele dia.
No total foram 35 ligações para ela em 11 horas. A última chamada foram às 3 horas e 28 da madrugada. Tá dentro da hora do lobo. Tem vídeo aqui no canal, hein? E olha só que incrível. Foi justamente isso que ajudou os bombeiros a localizarem o corpo de Charles, pois foi através da última ligação que eles fizeram uma geolocalização para encontrar o seu corpo. E como foi dito lá no início, os legistas confirmaram que ele morreu imediatamente no impacto, ou seja, ele continuou ligando 11 horas após o seu falecimento. E agora está preparado para o mais bizarro disso tudo? É que até hoje ninguém conseguiu encontrar o telefone celular de Charles. O aparelho que fez 35 chamadas, o aparelho que foi usado para localizar o seu corpo, simplesmente sumiu sem deixar rastro. Os investigadores vasculharam aquela área, cada centímetro, procurando o seu celular, mas ele nunca aparecera. Então, o que pode realmente ter acontecido ali? Antes de tentar apresentar qualquer explicação, pense o que passou, Andrea. Você passando 11 horas atendendo o telefone de uma pessoa que já tinha ido dessa para uma melhor. Foram 11 horas de esperança e desespero. E de repente as pessoas querem que você acredite que tudo aquilo não passou de uma simples falha técnica. Você conseguiria acreditar nisso? Se tem uma resposta, guarda, porque vamos até o final do vídeo. A explicação mais confortável é que o impacto pode ter danificado o aparelho e ter feito ele entrar no modo de descagem automática, que fez a sequência de ligações. Segundo o que alguns afirmam, há modelos em que o impacto poderia provocar ou ocasionar essa situação. O problema com essa teoria é que uma falha no aparelho que ativasse o discador automático ligaria para uma pessoa em determinados horários, mas o que aconteceu aqui foi que ele ligou para uma sequência de pessoas, sem uma ordem específica, apenas em horários diferentes. Então, isso complica um pouco essa versão. Então, isso não aconteceria com o discador automático, teria que ser outra coisa. Outra teoria tentando explicar o caso seria que alguém encontrou o celular de Charles nos destroços e fez as ligações repetidas vezes durante essas 11 horas. Mas é uma explicação que não convence, pois o corpo de Charles foi encontrado através daquele ponto onde estava sendo realizado as ligações. Então, não faz sentido que alguém ficaria ali 11 horas e ninguém se daria conta disso. A explicação mais técnica possível seria um problema com a torre de telefone, pois devido ao impacto, a ativação do discador automático e as condições fez com que o aparelho fizesse as chamadas repetidas vezes para estes números nessa forma. Essa explicação ficaria dentro do padrão desde que ela fosse realizada para números aleatórios, não para números específicos dentro da sua agenda de contato. Então, os investigadores chegaram a uma conclusão única, que as chamadas eram, por si só, inexplicáveis. Não sei se você consegue perceber o peso disso, mas em um relatório oficial, eles declararem que as chamadas são inexplicáveis, quer dizer que todas as outras opções foram colocadas à mesa e descartadas. Mas, vem cá.
Você sabia que o caso do Charles não é o único desse tipo? Em 2008, um homem chamado Gary Lander, do estado da Louisiana, relatou ter recebido repetidas ligações do número do seu pai, que havia falecido 2 dias antes. Quando ele atendia, tudo o que ele podia ouvir era silêncio e estática, e quando ele ligava de volta, a operadora informava que aquele número era inexistente, sendo confirmado posteriormente pela operadora que esse número tinha sido desativado logo após a morte do usuário da linha. Em 2006, o autor Dan Coates, criador de muitos thrillers e best-sellers, relatou ter recebido ligações de um número de sua falecida mãe e que já havia sido desativado há muito tempo. E quando ele atendeu, esse conseguiu ouvir a voz dela, que pedia para ele ajuda. Kuntz nunca conseguiu entender o que realmente aconteceu, mas ele foi claro numa coisa: não acreditava em coincidências. Pesquisadores estudam esse fenômeno que é chamado de, pasmem, chamadas fantasmas. Eles conseguiram documentar mais de 40 casos que aconteceram só na última década. Em todos eles há algo similar: a ligação, a pessoa que atende e ouve, ou estática, silêncio, ou uma voz muito fraca de fundo. E quase sempre ocorrem quando há mortes ou uma crise muito forte, e registros telefônicos conseguem comprovar muito desses casos. A ciência tem uma resposta parcial, chamam isso de pareidolia auditiva. O cérebro, em luto, interpretando sons aleatórios como se fossem vozes conhecidas. É a mesma coisa que faz você olhar para uma nuvem, enxergar um pato, olhar para uma tomada, enxergar um rosto. Porém, os registros de Charles Peck não têm essa explicação. As ligações aconteceram e os timelapses provam isso. 4 pessoas diferentes atenderam aquelas ligações e o celular dele nunca foi encontrado. A família de Charles Peck nunca soube se aquilo foi uma simples falha de operadora ou se foi ele se despedindo de todos. Mas lógico que preferiram acreditar na despedida. Como diria o filósofo Seu Madruga, pode ser que sim, pode ser que não, mas o mais certo é quem sabe. E como o celular nunca foi encontrado, explicações nunca puderam ser realizadas. A sua noiva, que estava indo buscá-lo na estação, a Andrea, recebeu a sua ligação às 3h28 da madrugada, sendo essa sua última ligação e depois o mais absoluto silêncio para todo sempre. Ela ainda guarda os registros de chamadas no seu telefone, porque ela tem como a lembrança de que foi a forma com que ele tentou dizer adeus a ela. Lembra da pergunta que eu te fiz lá no começo? Se eu fosse você indo buscar a pessoa que você amava, um conhecido, e recebesse a ligação, agora, depois de todo esse vídeo e saber tudo o que você sabe, no que você acreditaria? Que isso foi uma falha? Que foi um problema de sinal? Ou que seria a pessoa te dando um adeus ou um até mais? Se gostou da história, considere se inscrever, deixar o like e assinar o sino de notificações para não perder mais nada.
A gente tem dessas toda semana. Até um próximo vídeo. Se Deus quiser.